A lacanagem subversiva da linguagem. Lacan não era lacaniano, Lacan era freudiano. O Lacan como falo da fala, o lacanês como uma subversão da linguagem psicanalítica é como um idioma de diferenciação. É uma dicotomia subjetiva entre quem sabe lacanês, logo se posiciona como sujeito do suposto saber, e essa lacanagem linguística é muito sedutora. Por quê? Porque ela acaba nos obrigando a ter um ponto de vista e assumir somos lacanianos ou não. Lacan não era lacaniano, ele era freudiano. Logo que somos, sendo lacaniano, nada mais é do que ser freudiano, com um sotaque lacanês fluente. Quando a gente vai pensando e elaborando esse texto que eu escrevi, estou trazendo aqui num vídeo para vocês, é justamente isso. É para desmistificar, inclusive lançar um processo reflexivo no meio realmente psicanalítico, quando a gente realmente utiliza-se do lacanês de uma maneira para criar esse processo comunicativo que é quase uma lacanagem para quem, por exemplo, não é um lacaniano e que fica como se fosse um falo da fala, né? Como se falocentricamente obtivéssemos o poder, né? Como se fosse, né, o He-Man, né? Eu tenho a força por ser lacaniano, vai tirando a espada ou mostrando o pau na mesa para poder ter ali uma sensação e uma certa pompa, né? Um certo traquejo quanto à questão de saber o lacanês ou não. Então, quando a gente vai pensando nessas questões, a gente vai elaborando, existe todo um processo por detrás, né, desse palco que se construiu com a linguagem lacaniana. Quando a gente realmente faz uma análise mais profunda dos textos de Lacan, a gente sempre, e ele sempre ressaltou isso, que qual foi a fonte da sua inspiração e dos seus processos interpretativos e renomeação de algumas posições, de alguns conceitos freudianos, foi justamente onde ele mamou, no Freud, e ele trouxe aqui conceitos lacanianos. E esses conceitos, de alguma maneira, vai criando como se fosse uma comunidade lacaniana com um novo idioma, e esse novo idioma praticamente esquece quais são as suas raízes linguísticas. E Lacan sempre deixou bem claro em todos os textos, em todas as suas palestras, que ele não era lacaniano. Por quê? Porque ele sabia de onde era a fonte linguística, de onde era a fonte de inspiração da sua teoria, nada mais é do que realmente um retorno a os textos de Freud. Então, quando a gente vai pensando aí essa linguagem lacaniana, como a gente utiliza esse lacanês, como a gente vai se expressando, enquanto isso as pessoas do lado de fora estão julgando, ai, mas aquele treco, né, de eu vou ser atendida em 5 minutos, numa hora de 50 minutos, pode ser que eu fique 15, vai depender. Muitas pessoas utilizam da técnica de uma maneira que às vezes faz com que o cliente ou mesmo a própria sociedade questione se essa utilização está sendo feita de uma maneira realmente ética ou não.
Quando a gente pensa nessas questões, isso é só um exemplo, né? Por exemplo, o tempo lógico, na temporalidade do inconsciente, ele é estruturado como uma linguagem. Como ele mesmo colocou, né? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, aquela sessão e aquela sensação, né? Primeiro, vou colocar assim, eu misturei sessão e sensação para poder fazer com que a pessoa pense na sessão. Então, a sensação de 5 minutos, às vezes, de uma intensidade sintomática que a gente está trazendo lá de um conteúdo psíquico efervescente, pode realmente ser sentido e vivido num processo de uma temporalidade ou de uma sensação de que eu tô ali há muito tempo. Quando a pessoa, por exemplo, em 5 minutos, ela traz uma angústia ou traz um evento cataclístico ou mesmo até um evento positivo, alguma coisa que aconteceu de alto prazer, mas que lhe gerou muita intensidade psíquica em 5 minutos, e aquela intensidade às vezes precisa ser reelaborada naquele tempo lógico. E aí as pessoas falam assim: ah, mas foi no analista, entrou, ficou lá 5 minutos e saiu. E aí, ai, qual é o corte? Ah, o analista fez um corte aqui. Não, ele fez um recorte. Quando você tem aqui, óbvio que às vezes você tá com o paciente, ele tá lá falando, e a temporada pega a sessão no próximo, fica lá 2 horas e aí tem que conversar com a pessoa de bar que tá ali esperando. Olha, o horário era de 50 minutos, mas esse cara já tá 2 horas. É a sensação, quando você é um analista realmente ético, que utiliza, assim, desse saber de maneira fiel, de uma maneira realmente que é supervisionada, que inclusive você é atendido por um psicanalista lacaniano e que você sabe quais são as nuances, que você sabe qual é essa questão, né, principalmente do tempo lógico, que é uma das coisas que as pessoas mais trazem de preconceito e não entende, e que algumas pessoas que se diz pseudo, né, psicanalistas, e que utilizam dessa técnica para poder moldar os seus horários ao bel prazer, isso também é uma questão ética. Agora, eu voltando aqui para a questão que realmente tá voltado para uma psicanálise ética, para uma psicanálise que segue sim todo um protocolo, que segue sim toda essa estruturação que o Lacan trouxe no processo linguístico, que é qual é essa questão do tempo lógico, que é uma das questões que realmente é interessante da gente saber e saber se posicionar. Quando o analista faz escuta e ele faz o corte, que tem que ser feito nessa questão do tempo lógico, ou ele não corta, ele deixa que a coisa aconteça para poder fazer sentido e costurar ali um processo analítico de uma escuta, ele leva todas essas questões em consideração. A questão de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e que está dentro de um processo de atemporalidade. Por isso que, às vezes, uma sessão que realmente era aquela sessão de intensidade de conteúdo psíquico efervescente pode ser sentida como horas, anos até, trazido em 5 minutos, e o analista corta para poder o sujeito que está fazendo um processo analítico entender o que aquilo representa no seu psiquismo, onde rompe ou onde integra as suas questões do seu inconsciente e o seu sintoma apresentado. Porque a análise em si, ela não passa de um jogo verbal, segundo Lacan, e para quem é lacaniano sabe exatamente, né? O próprio Freud falou que ele percebeu que a psicanálise era um processo associativo e que no início existia assim um processo coercitivo, e esse processo coercitivo acabava inibindo do paciente fazer conexões com os seus sintomas e entender por que aqueles sintomas estão ali, fazendo às vezes até quadros psicopatológicos, fazendo ali realmente sintomas negativos e tudo mais. Para Lacan, sintoma nada mais é do que um processo de metáfora.
e o desejo que o paciente tem de ser curado, de entender suas questões, um processo metonímico, que está sempre em movimento e se perfazendo. E por isso que é importante, quando você tem realmente uma escuta e sabe falar o lacanês, e compreende o lacanês de alguma maneira no campo da praxis, você com certeza vai saber que tudo está dentro de uma questão da palavra, uma coisa meio até que judaico-cristã, né? Que a palavra, ela tem o poder de transformar e que dependendo da posição que esse paciente ou alguma questão que se apresentou se coloca, às vezes ela pode ser entendida nesse tempo lógico, que pode ser de 5 minutos, pode ser de 50 minutos, ou pode ser até de 4 horas ali, sentida a pessoa falando, mas sentida como 5 minutos. Às vezes a paciente fica lá 3 horas falando e a sensação que a gente teve do conteúdo inconsciente, de toda a parafernália que foi trazida, era de 5 minutos e o cara ficou 5 horas falando. Às vezes o cara falou em 5 minutos do tempo lógico nosso e a sensação é que ele trouxe um conteúdo tão intenso, mas tão efervescente, psíquico, que a sensação é como se ele tivesse falado por 10 anos, por isso que alguns pacientes até falam que quando passam por análises e por análise lacaniana com alguns psicanalistas, eles têm uma sensação dessa limpeza de chaminé como se eles tivessem realmente passado por uma faxina em 5 minutos de coisas que estavam ali guardadas há mais de 50 anos. Isso para vocês terem uma noção do que é o tempo lógico lacaniano e tirar um pouco desse preconceito, na verdade, né, de repente estar se posicionando, colocando questões que, sem uma certa profundidade, de um jeito quase que vulgar e simplista, para falar de um assunto que foi muito aprofundado e foi entendido e foi aplicado. Lógico que Lacan, quando fazia, ele era Lacan. Óbvio que quando o sujeito aqui que aprendeu lacanês está ali no início ainda de elaborar esse idioma, está ainda engatinhando em algumas questões, pode realmente esbarrar na nova adaptação da segunda língua, né? Porque a primeira língua de raiz mãe é a língua freudiana, sempre. Sempre que você pensar, eu sou lacaniano, ou você está passando por um psicanalista lacaniano, está sendo atendido, fazendo supervisão, lembra, a raiz daquele sujeito que é ético é freudiana. E sabe que toda vez que eu vou ler um texto de Lacan, o texto do Freud está do lado para fazer processos de comparação e entender ou como que ele chegou naquilo. Isso é a raiz da psicanálise, é o questionamento, é por que aquele cara pensou assim, nossa, por que o Freud escreveu isso, e Lacan, em cima daquilo que o Freud escreveu, pensou nisso, e para poder trazer aqui pra gente, né, o entendimento desse nó, né, barromeano, né, que eu falo que é o nó de Barromeu, que é para entender a questão simbólica, imaginária e real, que é a noção que a gente tem do próprio inconsciente como estruturado como uma linguagem. Quando a gente entende as questões simbólicas, né, dos símbolos que se apresentam, a gente vai ter uma noção de como está aquele imaginário, né, e quando a gente pensa na questão dos traços, por exemplo, e o real, né? O que está se apresentando ali para a gente como sintoma, mas o que levou esse cara a construir esse sintoma e de repente está se apresentando aqui na realidade com essa queixa, com essa dor ou com essa questão. Então, só para relembrar, né? Freud era o grande inspirador de Lacan. Então, se passa para fazer uma analogia, né? O nome do pai é freudiano, do filho é lacaniano e do Espírito Santo é o lugar da lei, é onde a gente vai encaixar a questão tanto do simbólico, do real e do imaginário.
indo também para uma abertura, para uma psicanálise mais pluralista, se abrindo para uma possibilidade didática de ver através de outros viés, às vezes a mesma questão, que é esse movimento lacaniano que o próprio Lacan fez para poder aí criar a sua maneira de entender os textos de Freud. Fica a dica aí, gente, se vocês quiserem, tem um curso do Jairo, que tá lá no meu canal, ou tá aqui, né, para quem tá aqui no Telegram, que ele se aprofunda mais na questão da teorização. É bem legal para quem tá querendo aprender psicanálise, também para quem gosta de psicanálise, vão lá. O Jairo é bem legal, gente. Indico, super indico.